de como preparar os filhos, de como é a interferência dos pais, de como é que está essa movimentação toda nas profissões tradicionais, as novas profissões, as que estão sendo extintas, né? Como o estudante deve fazer para se encontrar? Eu acho que é muito interessante para a gente poder falar de presente e futuro, a gente ir muito lá atrás, né? Quando a gente pega a ideia básica de universidade, e a gente está falando aí de século X, século IX, né? Bem lá atrás, e a universidade não era um lugar onde você aprendia uma profissão, então ninguém ia para a universidade para sair de lá, dentista, médico, isso ou aquilo. Você ia lá para ter o conhecimento, o universo. Aprender coisa era restrito a homens ricos, que tinham uma determinada intelectualidade, até porque pouquíssimos sabiam ler e escrever, e a ideia é que você aprendia muitas ferramentas, vou usar essa expressão, e depois você ia tocar essas ferramentas na sua vida e administrar o que viesse pelo futuro. Eu acho que hoje, quando a gente pensa as universidades, pensa as profissões, a gente tem que pensar assim, eu não entro na faculdade X, eu vou dar, por exemplo, eu vou fazer o curso de geografia, porque eu vou ser geógrafo ou professor de geografia. Eu não tenho que pensar que eu vou fazer a faculdade de cinema, porque eu vou trabalhar especificamente dentro dessa arte, ou eu vou fazer medicina, porque essencialmente eu vou ser médico. Não, eu vou entrar numa universidade, dentro de um curso X, onde eu vou estar adquirindo ferramentas, e nesse transcorrer de 4, 5, 6 anos que eu estou fazendo o curso, mais ainda a questão de especializações que vem depois, o mundo vai mudando junto, né? É diferente quando você vai há poucas décadas, que eu entrava numa faculdade pensando em trabalhar numa empresa, eu terminava a faculdade, se tudo der certo, eu ia trabalhar exatamente naquela empresa e se bobear naquela função que eu já imaginava que eu ia trabalhar um dia. Tudo né? certinho, não é mais tudo certinho. Porque assim, o mundo não mudava desse jeito, né? Então eu ia mudava, mas mais lentamente. Muito lento, perto do que é hoje, né? Hoje não, eu posso sonhar com uma grande empresa, mega multinacional, que não vai existir na metade do meu curso. Eu posso estar trabalhando numa determinada área do conhecimento que ele passou a ser secundário e outros conhecimentos são necessários. É muito interessante quando a gente para pensar, desviando um pouquinho do assunto, né, que a gente tem a BNCC sendo implantada no Brasil e muita gente falando, isso é moda, não sei o que, não é não. Na verdade está se repensando o estudo. E que, aliás, é muito importante os pais tomarem conhecimento do que está em extremamente, curso, né? Extremamente, porque a BNCC não é o nosso assunto, então vou super resumir, né? Até porque a gente está na fase do aquecimento ainda aqui, né? A gente vai chamar os internautas para participarem dessa conversa, né? E o Rafael Pasquim já vai dar o seu recado. Desculpa te interromper. Aí você falava da BNCC. A BNCC, o que ela faz? Ela traz 10 pilares, 4 bastante em cima da aprendizagem, que a gente já conhece, extremamente importante a questão da tecnologia para a formação desse estudante, e não é a tecnologia saber mexer com o equipamento, é desenvolver software, desenvolver ideias, transformar ideias em ferramentas úteis para o mundo que está sendo construído. E 5, metade dos pilares, aprender a conversar, que é relacionamento em grupo, relacionamento com equipes, saber respeitar espaços, empatia e tudo mais. Que são as competências? Que são algumas das competências que o mercado já solicita. Né? Se alguns anos atrás você chegava com um diploma e o título X e às vezes uma carta de recomendação arrumava emprego, hoje normalmente você chega e as pessoas querem, então, tudo bem, o seu certificado está aqui, tá? Vamos ver o que você pensa da vida. Eu quero saber como é que você se comporta em grupo, qual é a sua visão de futuro, o quanto que você está disposto a crescer com a empresa ou simplesmente vir com o teu conhecimento. Você tem que partir da ideia que você vai ter que ir falando a língua junto com a gente. Até porque uma empresa hoje de ponta, ela tem sonhos, né? E os sonhos vão sendo mudados de acordo com a realidade. Então, é muito importante que o pai, junto com os filhos, estejam conversando a respeito, não simplesmente, olha, esse curso dá dinheiro, aquele não dá, vamos trabalhar aqui o assado, quem quer ficar na cidade X ou mudar para longe, isso é muito pouco. Eu tenho que pensar assim, você está a fim de aprender todos esses conhecimentos, vamos ver como é que isso acontece na empresa tal, vamos ver como é que acontece na universidade tal, vamos conhecendo, vamos pegar o tal do certificado, do diploma da profissão tal, mas sabendo que isso é uma grande possibilidade. Mas o meu diploma não pode ser minha prisão. Eu não posso ser escravo do meu diploma. Porque senão eu falo, eu sou isso. Tá, mas ninguém quer isso. E agora? O que eu faço? Por isso que a gente tem que pensar no mundo que caminha. Aquilo que a gente pensa agora, começo de um determinado ano, pode sofrer extremas alterações até o final do ano.
E isso não é Brasil, né? Tem gente que fala, o Brasil é louco, o Brasil não sei o quê. Não, isso é mundo, isso está acontecendo em todos os lugares. Né? O que você quer ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? A pergunta que todo mundo já se fez um dia é o tema da nossa conversa de hoje. Orientação vocacional, profissões, futuro e o que você vai ser na sua vida, né? Isso é um assunto muito importante. Sim. E para isso nós convidamos hoje aqui o Guilherme Davoli, que é psicólogo, orientador vocacional. Essas questões aí permeiam, né, a vida da gente desde a infância, né, Guilherme? Sim, sim. Havia um dado interessante quando a gente pensava nesse assunto há 3 décadas atrás, né? A universidade era, sim, uma grande meta, mas ela não era tão fundamental, tanto que você tinha a possibilidade de ir para outras áreas, ir para o comércio, cursos técnicos, né? Algumas vezes, inclusive, os cursos técnicos com mais espaço profissional do que as próprias universidades. Hoje, como eu coloquei um pouquinho antes, a questão do conhecimento, o conhecimento universal é fundamental, né? E é impressionante, e a gente fala muito isso para estudantes, o mundo nunca teve tanta informação e as pessoas nunca estiveram tão perdidas dentro da informação. Então a informação que deveria contribuir para que a gente tenha um equilíbrio, ela não está conseguindo fazer isso, porque as pessoas não estão sabendo filtrar essas informações, o conhecimento da escola, os conhecimentos adquiridos fora dela, para realmente chegar numa determinada situação em que você começa uma carreira e você vai desenvolvendo projetos novos e a partir desses conhecimentos você se sente fortalecido para caminhar. Então é fundamental que os pais pensem assim, meu filho está numa ótima escola que prepara para o vestibular. Não pense apenas isso. Meu filho está numa ótima escola, onde ele vai aprender, inclusive conhecimentos que serão cobrados no vestibular, mas em que ele deve estar preocupado em também aprender a conviver com outras pessoas, com outras ideias, porque cresce assustadoramente o número de estudantes que entram em grandes universidades e abandonam em menos de um ano, simplesmente porque entra em estado de pânico na hora que chega lá dentro. Não era nada daquilo que tinha pensado, não sabe conviver com gente diferente, imaginava que a universidade era um lugar mágico, onde as coisas aconteceriam facilmente. E a hora que você chega lá, você vê o estudante mais velho, o veterano, falando, tá difícil o mercado, tá difícil... E ele nunca parou para pensar nisso, né? Então, é fundamental entender. Vamos colocar nossos filhos na melhor escola que a gente puder colocar, agora, para que ela seja uma escola como um todo, uma escola em que a gente participa, convive. E aos pais, não cabe simplesmente falar, não, meu filho decide o que quiser. Porque como é que alguém é capaz de decidir se nunca teve algumas posições na frente, né? Se eu não tiver 3, 4, 5, 20 possibilidades para escolher, eu não sei qual eu quero. E se eu ficar apenas quietinho na minha casa ali, ou no meu celular, ou em outras ferramentas da internet, esperando o dia que eu for decidir, eu não vou saber. Então não é para deixar o filho simplesmente solto, mas também não é para chegar e falar, olha, tem que ser essa aqui porque essa vai dar certo. É nessa hora que o diálogo contínuo, em que eu não viro e faço a pergunta, o que você vai ser, o que você quer, mas eu falo, você já ouviu falar disso? Sabe aquele nosso vizinho ou o tio tal, pá? Ele trabalha numa coisa assim, assim, assado, ele está aprendendo uma coisa nova, ele já tem 50 anos, foi fazer uma especialização, tá? O que você acha de alguém que está interessado em aprender isso, aquilo? Trago essas pessoas para criarem um envolvimento a respeito dos conhecimentos, né? Quantos conhecimentos existem, quantas possibilidades existem, e aí eu começo a vislumbrar carreiras, profissões, né? Isso vai fazer esse filho falar, opa, tem mais coisa acontecendo no mundo do que simplesmente aquela meia dúzia de cursos que eu penso, ou aquilo que um colega meu me falou, ou o meu tio que chegou e falou, olha, faz isso aqui que você está garantido. Então, entender os conhecimentos e as ferramentas. E entender que a minha dinâmica diante do novo vai fazer a grande diferença. A partir daí, eu começo a caminhar atrás de uma profissão. Aquela divisão de pouco tempo atrás, você é de humanas, biológicas ou exatas, né? O ser humano, ele nasce com competências para tudo isso daí, né? Então, quando alguém chega para mim e fala, eu estou em dúvida se eu faço engenharia ou direito, a gente fala, nossa, que absurdo, né? Direito é de humanas, engenharia é de exatas. Não, eu tenho competência para trabalhar em qualquer das coisas. Agora eu quero saber o seguinte, aonde que está o meu prazer? Aonde que eu vou descobrir as minhas capacidades de uma forma melhor, então, consequentemente, eu vou sofrer muito menos naquela carreira. Aprender a pensar a profissão.
e entender a faculdade como a ponte que me leva à profissão. E não assim, eu tenho que entrar na faculdade, depois lá eu estou garantido. Não, eu tenho que pensar lá. Como é que funciona a profissão A, B, C? Como é que funciona o mercado da profissão hoje? O que pessoas que estão trabalhando estão falando a respeito disso? Pequenas pesquisas sobre como é que os conhecimentos estão sendo validados, né? Hoje uma das coisas muito solicitadas em trainee, o pessoal que está ali no último ano de faculdade, tem a oportunidade de entrar em grandes empresas, é que você consiga desenvolver vídeos falando de você. Né? E é muito fácil a gente fazer um vídeo para falar dos outros. Não, é você se apresentar, né? E ele fala assim, mas eu vou falar o quê? O meu conhecimento da área? Não, ele quer saber quem é você. Que música você gosta, que lugar você frequenta, o que você acha errado na vida, o que você acha certo. Você fala, mas para quê? Ué, porque é isso que vai dando consistência, né? O conhecimento que te faltaram, que se chegar no emprego, corre atrás que você consegue. O Guilherme, você está falando aí de um mundo completamente novo, né? De uma novidade para os pais, né? Que tem uma expectativa com relação àquilo que os filhos vão desenvolver durante a vida, o que vai significar a sobrevivência desses filhos nesse mundo, né? Sim. E também para os estudantes, né? Agora, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né? Que os pais, nessa correria pela própria sobrevivência da sua família, eles esperam algo mais prático, assim, né? Concreto. Como eu posso fazer para que o meu filho se dê bem na vida, né? Só que você está propondo uma coisa bem mais difícil, né? Assim, no dia a dia, para as pessoas pararem e refletirem sobre isso. Eu acho que nem até esse tempo aí as pessoas não estão se dando para parar e refletir sobre isso, tem né? que pensar muito sobre isso. Vamos pegar um exemplo simples que a gente cita em várias situações. Há pouco tempo atrás, as pessoas se orgulhavam de trabalhar muitos anos ou a vida inteira num único lugar. Né? Minha carteira de trabalho só tem tinha até uma expressão que era minha carteira é limpa, não é suja. Não tem um monte de empregos. Não pegava bem, né? Tinha isso, né? Hoje, antigamente falava não pega bem, tem muita anotação na carteira. Hoje a gente vê profissionais trocando de emprego a cada 1 ano e meio, 2 anos. Você fala, mas por quê? Ele é ruim, não gostou da empresa? Não, as empresas mudam de ideia, o estudante muda de ideia, a sociedade traz novas possibilidades, com a maior facilidade ele larga um trabalho e fala, não, eu vou passar 1 ano no país tal, porque eu quero aprender tal coisa assim, depois eu volto. Pô, mas aí você perdeu o emprego. Não, aí eu volto com outras habilidades, outras competências. Eu sou um novo produto, né? E eu sou um novo produto que vai prestar mais serviço. E essa sensação de utilidade, eu tendo conhecimento, se eu sou útil, é que vai fazendo eu abrir esse campo, e aí o mercado existe. O Vasco está louco para te perguntar aí. Eu vou fazer a pergunta aqui do Vinícius, que o Vinícius Ramos está dizendo exatamente o seguinte, pergunte para o... Deixa eu fechar aqui, opa. Ele fez a seguinte pergunta, pergunte para o Guilherme qual a melhor maneira de trabalhar isso com alunos do ensino médio, esses conceitos. A gente estava falando dos pais, né, do desafio, e tem a questão do estudante. Eu acho que uma coisa que tem que começar, se bobear até um pouquinho antes, lá no 9º ano já dá para trabalhar, e a gente tem tido a oportunidade de, em alguns lugares, poder falar nesse sentido, tá? Não é você chegar para esse estudante do ensino médio e falar, opa, vamos ver que profissões existem, qual que você quer. Vamos tentar entender o mundo como ele está? Vamos tentar entender questões muito simples, tipo, há pouco tempo atrás a gente tinha táxi, né? Hoje a gente tem aplicativos e esses aplicativos substituíram os táxis. Nós temos a plataforma IBM Watson, que em alguns estados americanos ela consegue substituir uma série de trabalhos desenvolvidos por advogados. É feito ali, né? Você fala, o advogado perdeu a profissão, o taxista perdeu a profissão? Não, ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que buscar novas alternativas. Então, é legal quando eu viro para um estudante e falo, olha, você tem todo o direito de gostar de alguma coisa, mas não se baste nesse desejo ou nesse conhecimento. Né? Procura alguma coisa além disso, vamos mais longe. Não vamos nos bastar no conhecimento que a escola traz, porque a escola traz um conhecimento que está dentro de um padrão que é colocado pelo próprio país, né? Pensando naquele vestibular. Eu tenho que pensar além. Que outras coisas eu gosto? Que outras coisas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais? E a partir daí, eu vou localizando algumas profissões. Então, eu gosto de 3, 4 profissões. Estou achando bacana.
vamos pegar todas as habilidades que estão ali dentro daquelas profissões. Qual a diferença entre um médico e um médico que tem um conhecimento de psicologia para trabalhar no atendimento da pessoa e um médico que, por ter um envolvimento grande com questões de política, esporte e tudo mais, ele consegue dialogar melhor com crianças. Vamos imaginar um profissional que não precisa gostar de videogame, mas que se ele entender de videogame, ele é capaz de dialogar com outras pessoas, então ele abre mais espaços num determinado mercado. Eu tenho que ter essa pessoa dinâmica, e o mercado pede hoje, para qualquer carreira, alguém que não fica sisudo. Sabe aquela antiga expressão? O cara fala, não, eu falei e pronto. Não, você falou e pronto, o teu mundo acabou, você já não tem mais espaço. Você falou, ótimo, então agora vamos pensar as outras possibilidades. Eu acredito que uma das formas é as escolas se preocuparem em criar momentos onde você debate ideias, você debate possibilidades, né? Eu tive uma oportunidade, há poucos meses atrás, de fazer um trabalho em Araçatuba com estudantes de 7º, 8º e 9º ano. A ideia não era uma palestra, a ideia é assim, tragam as angústias e a gente vai trocando ideias. E foi um negócio extremamente rico, porque nós vimos estudantes dessa faixa etária falando assim, mas quando eu crescer vai ter isso, vai ter aquilo, eu vou conseguir, né? E ao mesmo tempo eles falavam assim do aumento de suicídios de jovens porque a vida está sem graça. Como é que a vida está sem graça? É porque eu não tenho sonho. A profissão é um dos sonhos. Quando eu tenho um sonho, a vida começa a ter graça. Estudar começa a ter sentido, né? Então eu acho fundamental nos dias de hoje... A escola abriu um espaço para esse tipo de discussão. A escola tem que ter momentos de debate. Tem hora lá no ensino médio que está aquela coisa corrida, nossa, não tem tempo para estudar nada, que a gente para e fala, e aí? Se você tivesse hoje que fazer uma atividade, começar a trabalhar, do que você gostaria? Né? Mas não pensa numa profissão, pensa assim, você gostaria de um lugar cheio de gente? Você gostaria de um lugar com pouca gente, você sozinho no computador? Você gostaria de ter parceiros para trocar ideias? Você gostaria de ter um chefe ou você não suporta? Imagina uma empresa onde é um monte de baia, todo mundo vendo todo mundo conversando, você trabalharia bem ou você prefere uma sala, porque o tumulto não vai? Você prefere o ar livre? Você prefere viajar? Você prefere fazer pesquisa e tentar escolher pequenos... Opa, aí eu começo a achar os motivos que me levam à profissão. E não simplesmente aquela coisa que a gente falava em off aqui antes, que era... Pô, eu sou muito bom de matemática, então eu vou fazer engenharia. Só preciso descobrir qual delas. Não, não é isso. O Guilherme, a gente vai fazer um intervalo, mas no próximo bloco eu queria comparar essa tua análise aí com aquele tradicional teste de orientação vocacional. Tá? A gente vai fazer um intervalo e volta já. A escola está discutindo hoje a questão da orientação vocacional com o Guilherme Davoli, que é orientador vocacional e também psicólogo. A gente falava no bloco anterior da discussão sobre o que o estudante pensa do mundo, do que ele vai exercer, que ambiente ele vai se encaixar, e eu te propus esse desafio para comparar com o tradicional teste de orientação vocacional. Mas antes de você responder, o Rafael Pasquim tem mais perguntas aqui que são bem objetivas, né, Pasquim? Tem duas perguntas aqui que duas pessoas fizeram basicamente a mesma pergunta. É a Ângela Seabra e o Vinícius Ramos acrescentou aqui numa outra pergunta, né? Fazer o que ama ou o que dá lucro? Olha, primeiro a gente não tem que amar o que faz, a gente tem que amar as pessoas, né? E a partir do momento que eu amo as pessoas, eu começo a fazer um monte de coisa para poder conviver com as pessoas, tá? Então, é muito importante que eu faça coisas onde eu me sinta bem, porque é uma tendência de eu ter uma produtividade muito maior. Eu sou capaz de fazer muitas coisas, tanto na minha casa, quanto no dia a dia. Mas tem aquelas que eu estou mais confortável, óbvio. Agora, eu preciso ganhar dinheiro, porque o dinheiro é que me sustenta. Eu vou até tirar a palavra dinheiro, eu preciso desse escambo, né? Em que eu dou o trabalho e vem alimento, vem roupa, vem outras coisas. Eu preciso disso. Isso está localizado em muitos espaços diferentes. O problema é quando eu começo não a pensar em ganhar dinheiro, mas em ganhar cada vez mais dinheiro. Aí eu perdi a noção do qual é o prazer que eu tenho. E aí a gente entra nessa retórica comum de pessoas falando que só trabalha, não tem tempo para o prazer. Ou que trabalhou a vida inteira e não valorizou a família. Então não, nós temos que trabalhar bastante. Aliás, eu acho que nossos filhos, os jovens hoje, eles vão trabalhar muito mais que a gente.
Eles têm um mundo muito mais complexo, então eles vão ter que estudar muito mais com a gente. Não podemos contar isso para eles, né? Então, mas é por isso que é interessante que eles entendam que o prazer do estudo não está em tirar nota. O prazer do estudo está em eu saber que nessa quinta-feira, amanhã, eu sou um cara melhor do que eu sou hoje na quarta, porque eu sei alguma coisa a mais. O prazer do conhecimento. Do mesmo jeito como eu estou aprendendo a jogar videogame e agora eu sei que eu sou muito mais esperto no videogame do que eu era semana passada. Tá, eu também tenho que me descobrir nos conhecimentos, né? E na medida que eu vou me descobrindo nos conhecimentos, e esse povo que está à minha volta, os outros profissionais, a própria família, amigos, valoriza o trabalho que eu estou fazendo, isso faz com que o meu ganho financeiro vá crescendo, sem dúvida nenhuma, faz com que o meu conhecimento seja a base de sustentação para aquilo que eu quero. E o prazer vai estar inerente, né? Agora, o grande problema da nossa sociedade é que a gente quer ser radical. O que é prazer? Ah, só fazer o que eu gosto. E o que é ganhar dinheiro? É ficar extremamente rico. Pô, aí você está falando de duas coisas muito complexas. Que por sorte, se por sorte você faz algo, vamos imaginar um mega tenista, né? Que a coisa que ele mais gosta na vida é jogar tênis. Ainda por cima ele é um mega campeão mundial. Pronto, ele faz o que ele gosta e é milionário. Mas não é assim que eu tenho que pensar a vida. Eu tenho que pensar em que prazer que eu estou tendo e como isso me leva a ter uma fonte de renda boa para sustentar a minha vida. Guilherme, e vamos retomar então aquela questão ali. Você falava no bloco anterior da importância da conversa, principalmente nas escolas, no ambiente escolar, chamar os estudantes para perguntar em que situação esses estudantes se imaginam, não exatamente a profissão, né? Sim. E eu fiz essa provocação da questão do teste vocacional, até porque antes da gente começar a conversa, o Rafael Pasquim disse que fez 14 testes vocacionais, não bateu nenhum, né? Pasquim, como é que foi a tua experiência? Não deu muito certo. No colégio lá eu fazia muitos testes, tinha um acompanhamento lá com coordenação, mas não era exatamente, sempre acabava encaminhando para áreas biológicas. Sim. E eu não me sentia muito confortável nessa escolha que o teste... Você fez teste vocacional, Guilherme? Eu Pessoalmente, por teste? passou pelo teste antes de Não, escolher psicologia? Não. Não. Na sua época... Na minha época até existia, mas eu morava numa cidade pequena que eu não me lembro nem de ter você ouvido escolheu falar. psicologia de primeira, assim? Eu escolhi psicologia de tanto ver crianças na APAI, que ficava a um quarteirão da minha casa. Ah, foi isso? Porque eu ia jogar futebol, às vezes, no hospital em Itapira, eu era de Mojimirim, Itapira tem um hospital psiquiátrico, e às vezes a gente joga bola, e ali eu achava legal ver o trabalho que se fazia. A irmã de uma amiga minha era psicóloga, 2, 3 vezes ela comentou alguma coisa, nem tinha tanto contato, e aí eu falei, eu vou tentar isso aqui. E você não teve uma oposição familiar na hora da escolha? De jeito nenhum, nenhuma. Teve E olha que era uma época que psicologia era altamente desconhecida, Sim. Né? E homem, então, de jeito nenhum. Tanto que, se juntar as duas turmas que eu fiz de faculdade, tá, nós tínhamos um grupo de, se não me engano, 7 homens para mais ou menos umas 90 mulheres, né? Hoje é praticamente o mesmo número em todas as escolas. Tem até escola que tem mais homens do que mulher, né? Mas havia algumas coisas interessantes. Nós tínhamos um volume de cursos muito menor. A grade de curso era muito pequena. E o direito de errar me era dado, porque nós não tínhamos que ser perfeitos no passado. E hoje os jovens se obrigam a ser perfeitos pela própria pressão que o mundo faz. Você não pode errar, você não pode falhar. Então, vai desde coisas pequenas como o cabelo bonito, o corpo ideal, não sei o quê, até a escolha perfeita. Aí as coisas ficam difíceis quando você tem um leque muito maior de profissões, mas extremamente maior, tá? E além desse leque, você tem todas as possibilidades de mudança que ainda vem pela frente, né? Então, voltando um pouquinho, quando você falou assim, como é que ficam os testes, né? Os testes de psicologia, eles são extremamente úteis, só que nós temos que entender o seguinte, tem muito teste por aí que foi desenvolvido na década de 50 e que não contempla a realidade da pessoa de hoje. Então, não dá para ficar pensando dessa forma. Os testes que depois vão sendo desenvolvidos, eles são extremamente úteis como ferramentas de apoio da orientação vocacional. Então, o teste, ele joga alguns indícios, que aí você senta e troca ideia com esse estudante, no sentido de verificar o que está batendo, o que não está. Então, não é porque o teste diz que você é tímido, que você é tímido. Porque às vezes foi apenas um indício. A hora que você vai ver, não é tímido, só não gosta de falar muito. Mas a hora que tiver que falar, fala. Então,
Os testes, eles são ferramentas de apoio. O grande problema é quando algumas escolas, às vezes, e eu vejo isso muito acontecer no Nordeste, né? Vamos fazer uma bateria, cobra-se lá um tanto dos pais, aplica 4, 5 testes, vê o resultado, olha, teu filho é isso, aquilo, e dá, como se fosse receitas prontas. Não, aí nós estamos distorcendo uma realidade com uma margem de erro muito, muito grande e que não vai chegar a lugar nenhum. O teste ele tem que passar por 3 etapas. As 2 primeiras mistas. São testes, entrevistas e bate-papos, cria-se um processo de intimidade, por isso não se deve fazer uma orientação vocacional 1 mês, 2 meses antes de fazer a inscrição na faculdade. Uma avaliação bem feita pode levar 4, 5, 6 meses, né? E conforme vai brotando ideias, então vamos conhecer essas profissões. Então vamos dar um pulinho na faculdade tal, vamos na empresa tal, vamos no local onde tem gente trabalhando nessa área. Quer ver uma experiência muito interessante? Quando a pessoa às vezes está com algumas dúvidas, é se essa família consegue entrar em contato com uma empresa grande, de preferência, porque ela tem um leque maior, e falar, olha, meu filho está em dúvida e queria conhecer algumas coisas. E muitas empresas abrem a porta. Então você vai lá dentro, você vai ver dentro de uma indústria o engenheiro mecânico trabalhando, o administrador de empresa, o advogado que está lá, vai ver a área de vendas, que de maneira geral também está ligada à área administrativa, vai ver a área contábil, como é que está funcionando, e qual a diferença entre economia, contabilidade, administração. Aí essa conversa você vai tendo com gente que está nativa. Aí você começa a falar, opa, gostei mais disso. Não quer dizer que você decidiu, mas você já começou a caminhar. Né? Às vezes você vai entrar numa empresa que tem lá laboratórios de química, uma série de coisas. Então esse acesso ele é muito interessante. E quando você vai para o profissional liberal, então aí é muito mais fácil. Porque os bons profissionais liberais, eles adoram falar da profissão dele. Então você vai lá e vai bater um papo com o advogado. Né? A brincadeira que eu faço é assim, não chama o teu parente advogado num churrasco para conversar com o teu filho. Não. Conversar lá no escritório dele, se der até no fórum, aí você sente o ambiente. Porque eu preciso é que esse menino, essa menina, vá se sentindo, se percebendo dentro daquelas possibilidades. Você falou em 3 situações aí para análise, né? Que seria o teste vocacional, a visita, e me escapou uma outra. O teste vocacional, as conversas para compreensão do teste, essas vão andando junto. E o conhecimento visitas. E essas visitas são legais, porque você vai lá e visita, daí você volta aqui, a gente conversa de novo. Aí, os pais gostam dessas dicas práticas aí, né? Sim, quantas etapas seguir para chegar a um resultado legal, né? Isso. Pessoalmente, eu acho que a melhor fase para se fazer isso começa lá pela metade do 2º ano do ensino médio. Antes disso, eles ainda estão muito novos, ainda estão, dependendo da escola, está até assustado ainda, porque ele acabou de sair lá do 9º e ainda está preocupado muito com a nota, né? E é interessante observar uma coisa, a Organização Mundial da Saúde, ela considera já hoje como possível, não como regra, a adolescência até 28 anos de idade, né? A adolescência não é aquela coisa que acabou aos 18 anos. Então, quando eu falo, meu menino já está quase adulto, vai decidir. Não é tão simples assim. Porque ser adulto é você ter uma gama de conhecimentos, tomar decisão e se responsabilizar. E eu tenho visto 2 cenas muito críticas. A primeira, alunos que vão fazer vestibular e intencionalmente não passam, porque estão com medo de passar, né? E alunos que querem que os pais escolham a profissão, porque em caso de fracasso ou de erro, a culpa não foi dele, foi alguém que colocou. Tá certo. O Pasquim está com uma pergunta, mas você vai fazer, desculpa Pasquim, você vai fazer essa pergunta e o comentário, e a resposta do Guilherme vai ser depois do intervalo. Tá. Só uma colocação, a Vera Souza disse assim, achei muito cedo a escolha da minha filha aos 17 anos. Sim. Aí eu perguntei aqui o que a filha dela fez, ela disse, minha filha está fazendo farmácia na USP. A gente vai comentar aí essa observação da Vera Souza. Vera Souza. Isso. Depois do intervalo a gente já volta. Escolha Escola está falando hoje sobre orientação vocacional com o Guilherme Davoli, que é orientador vocacional e também psicólogo. No bloco anterior a gente teve um comentário aqui de uma mãe de estudante preocupada com essa questão aí da definição muito precoce da filha, né, do seu futuro profissional, Pasquim. A Vera Souza, ela disse que achou muito cedo a escolha da filha, aos 17 anos. A filha dela faz farmácia na USP e ela disse assim, complementou aqui depois, que a filha não fez teste vocacional, mas ela participou de algumas feiras. Aí
também a Ângela acabou dizendo que achou muito interessante essa dica de conhecer a profissão. Sim, não, é fundamental. Especialmente quando a gente vê que as profissões abrem, e nós não sabemos onde isso vai parar, se é que vai parar. Bom, primeira coisa, com relação às feiras. As feiras tiveram um boom, nós tivemos um período aí até uns 4, 5 anos atrás de muitas feiras de profissão. Pessoalmente, eu não gosto muito desse modelo, porque a feira de profissão, para quem não conhece, assim, vai um mundo de gente, às vezes milhares de alunos de vários colégios, ou dentro de uma universidade, ou dentro de um evento, num hotel, tá? E lá você tem explicações de várias profissões. Só que você imagina, 1 milhão de pessoas recebendo um monte de propaganda de faculdade, de curso, não sei o quê, não dá tempo de ver tudo. Algumas salas entopem de alunos, outras ficam quase vazias. Então você vai lá, eu estou com dúvida em 5 profissões, talvez você veja 1 ou 2, e aí ocorre um fato interessante. Se o palestrante for muito prático, muito objetivo, ele ganha muita gente para a profissão. E de repente tem uma outra profissão que tem tudo a ver, mas a pessoa ela é mais comedida, ela vai mais devagarinho na colocação, ela perde os candidatos. E na verdade a pessoa não escolheu a profissão, ela escolheu quem estava falando. O palestrante. O palestrante. A simpatia da coisa pode me arrastar. Então por isso que eu acho que a feira, de maneira geral, não ajuda, até confunde um pouco mais. A questão do teste, quando ela fala minha filha não fez. Gente, vamos entender uma coisa. Os testes vocacionais, ou até vamos colocar o nome correto, a orientação vocacional, ela é uma ferramenta interessante para quem realmente estiver precisando. Se você consegue ir traçando esses planos, conhecendo, descobrindo esses gostos, naturalmente dentro da família, em grupos de amigos, trocando ideias, não tem nada que procurar alguém que vá fazer toda essa avaliação. Entenda que isso é uma ferramenta caso seja necessário, né? E eu não saberia nem te falar quantos % hoje dos estudantes realmente precisariam. Mas é um grupo relativamente menor, né? Não é porque alguém escolheu a faculdade errada e aí ela fala, minha filha é muito nova aos 17. Pois como é que você avalia essa existem questão? pessoas extremamente maduras aos 17, prontas a decidir. Aliás, alguns que já decidiram por outras razões, vou dar um exemplo já. E existem pessoas que não estão prontas para decidir nada porque estavam pensando em outras coisas. Então, a imaturidade e a maturidade não anda com a idade, né? No passado, quando eu falava de alguém de 20 anos, eu falava de um adulto. Hoje, quando eu falo de alguém de 20 anos, ele pode ser adulto, ele pode ser adolescente, alguns chegam a ser infantis. E isso não quer dizer que a pessoa tem um defeito. O tempo da maturidade está sendo outro. Hoje é muito interessante ver o número de estudantes acima de 25 e até acima de 30 anos que aí estão procurando a faculdade. E com uma margem de acerto extremamente mais alta, um envolvimento bastante grande. Deixa eu dar só um exemplo simples de um menino que, num determinado dia que eu fui fazer uma orientação, ele falou, na hora que terminar o trabalho, eu vou para a AgriShow, porque eu fiquei de ver para o meu pai 2 caminhonetes que ele precisa comprar, meu pai já me orientou, lá para a fazenda, não sei o que. Eu falei, você vai fazer agronomia, né? Ele falou, não, com certeza eu faço agronomia, mas esse menino, a família trabalha, ele é apaixonado por isso, ele cresceu dentro disso, ele veio para Ribeirão Preto, que ele é lá de Goiás, né? Ele veio para se preparar absolutamente para agronomia, só que aos 11 anos, 12 anos, ele já participava de reuniões do pai, conversando com os administradores da fazenda. Aquilo é a paixão dele. Então já está escolhida a profissão. Ele pode errar? Até pode, mas a margem de erro E é justamente esse último aspecto que eu queria abordar na nossa entrevista, que é dessa projeção que os pais têm, né, na profissão do filho. Nesse caso aí parece ser uma situação bem sucedida, mas tem aquele exemplo clássico, né, do pai que sonha com o filho médico, ou advogado, ou dentista, ou seja lá o que for. Não tenha dúvida. E isso não é coisa do passado, isso continua muito forte na nossa sociedade. A frustração minha se meu filho não seguir o caminho que eu tracei. Isso é extremamente perigoso, tá? Tem gente que fala que é moderno demais querer fazer qualquer coisa. Não tem nada de moderno nem de antigo. As pessoas precisam se descobrir dentro das suas competências e se antes, quando a gente morria mais cedo, então nós tínhamos menos experiências para viver, hoje, como estamos vivendo mais, sim, nós podemos trocar profissão, podemos embutir profissões, nós podemos trabalhar com 2 ideias. Então existe uma série de questões
que não é apenas o querer, mas é o fato de que isso vai viabilizar a nossa história. Então é importante que os pais entendam que o medo deles de serem pais fracassados, ou dos filhos virem a fracassar economicamente, socialmente, é o mesmo medo que o estudante tem quando ele chega na escola e percebe que alguma coisa escapa da mão. É muito bacana quando você olha e para pensar que o medo, ele tem feito a nossa sociedade não andar para lado nenhum. Então nós temos estudantes em todas as fases, inclusive nas universidades, que têm medo da nota, tem medo do professor, tem medo de não aprender, tem medo de ser menos que o outro. Aí você tem professores que muitas vezes têm medo porque ele está sendo julgado pelo aluno, julgado pelo pai, julgado às vezes pela direção, e os pais que têm medo de, será que eu fiz a escolha certa, será que eu fiz a escolha errada, o que vai ser do meu filho? É um jogo de medo, e que vai ser resolvido através do conhecimento, né? Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, ele falava, a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer seus medos. Quer dizer, para que eu estudo, para que eu aprendo? Para não ter medo. Só que hoje parece que quanto mais informação, mais medo eu tenho, né? É fundamental. Família conversar com a escola, família conversar com o filho, a escola conversar com o aluno. Essa conjunção em que a gente vai pensando o mundo, pensando as oportunidades, e a partir daí as carreiras elas vão sendo abertas. Vamos pensar uma questão muito simples. Hoje, quando se fala em hospital, a primeira ideia que vem na cabeça, tirando o pessoal da recepção, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, Ninguém fala sobre física. E uma das profissões que está aí crescendo muito, extremamente especializada, é uma profissão chamada física médica. Você já ouviu falar em alguém que falou, vou fazer física médica? É difícil. Por quê? Porque nem ouviram falar da profissão. É uma profissão extremamente importante, com o mercado crescendo muito, em onde você desenvolve a tecnologia para ser implantado dentro da medicina. E cada vez mais as áreas, as profissões, elas vão se entrelaçar, né? Vão amarrando. Não tem essa coisa, essa profissão não conversa com aquela. Cada vez mais elas vão conversando, cada vez mais uma profissão é dependente da outra. A palavra-chave para que meu filho se dê bem profissionalmente e até socialmente é parceria. Ele vai ter que aprender a fazer parcerias, porque o meu conhecimento ajuda, o do outro ajuda, o do outro ajuda. 3 conhecimentos juntos, a gente vai muito além. Que legal. Tem mais alguma participação para a gente encerrar, Pastor? Tem. Aqui a Lisete que disse exatamente isso, né? Que com tantas novas profissões, o estudante ainda acaba ficando com um pouco mais de dúvida, né, sobre o que fazer. Tem bastante. A Josiana Constâncio chegou agora, ela disse, boa noite, hoje estou atrasada. Um abraço para a Josiana. Chegou aqui. Ela disse o seguinte, ela fez uma colocação assim, como isso mudou nos últimos anos, né? Antigamente nós formávamos para ganhar dinheiro, hoje apenas queremos que nossos filhos escolham profissões que os façam felizes. Mas é interessante que a felicidade e o ganho, eles não são antagônicos. Isso é fundamental, né? Eu assisti um videozinho hoje, que me mandaram por WhatsApp, que a pessoa falava, depois dos 50 anos você precisa ter prazer. Eu falei, sim, mas nada impede que você tenha o prazer de trabalhar. Então, o que é ter prazer, né? Porque lá ele citava prazer como viagens, não, prazer está num monte de lugar. Eu posso ter um tremendo prazer de estar trabalhando, o que não quer dizer que eu seja obsessivo pelo trabalho, né? E o prazer do conhecimento é o prazer humano. Pega uma criança pequenininha e a coisa que ela mais quer na vida é aprender. Tudo. Quando ela aprende o nome dela, ela festeja. Quando ela consegue subir um degrau, ela festeja. Quando ela vence barreira, ela festeja. O ser humano ama aprender. A hora que vai para a escola e você tem que aprender por obrigação é que começa essa coisa de falar, não aguento mais. Tá? Porque não é eu aprender, mas quando eu quero aprender, a coisa caminha muito bem. Guilherme, muito obrigado pela tua participação aqui no Escolha Escola. Acho que foi muito esclarecedor para todo mundo aí e vai estar postado já, né, Pasquim? Para quem está chegando agora, né? Em seguida aqui já está lá. Já está no ar. Eu posso deixar 2 endereçozinhos, fica tá? à vontade. As pessoas que não me conhecem, quiserem acessar no meu site para receber texto, ver alguns vídeos, é o meu nome, é guilhermedavoli.com.br, tá? Agora, no Facebook, a gente está desenvolvendo um projeto já há praticamente 1 ano e meio, que agora está caminhando para ser lançado de verdade, que é o projeto Temas. O material está disponível no Facebook por enquanto, acredito que mais um mês e pouco ele começa a ir totalmente para uma plataforma,
e chama-se facebook.com/Projeto Temas. É um projeto de capacitação de professores, orientação de pais, e nosso terceiro projeto vai ser justamente o de orientação vocacional para alunos, né? A partir de vídeos de mais ou menos 8 minutinhos, algumas lives, e por ali a gente consegue ter interação. Então, se a pessoa quiser ir lá conhecer, curtir, já vai receber algumas notícias dos novos materiais que a gente está Eu estou acompanhando Temas. Que bom, te agradeço. Muito legal. Então tem o Guilherme da Vole. Tem o Guilherme, o Guga Restino, né? E estamos lançando novos vídeos. Os aí. Canais são, pode repetir, o Guilherme. O meu específico site é guilhermedavole.com.br, www.guilhermedavole.com.br. De lá você cai no canal do YouTube, já tem lá a setinha, por lá você tem o acesso a Instagram, tudo, e depois você tem o facebook.com/Projeto Temas. Tá? Tá, ok. E o que a gente mais está querendo atualmente é que as pessoas façam críticas. A gente quer que as pessoas entrem, assistam, falem, poxa, é legal aqui, mas pô, vê isso, sugira ideias, tá? Porque nós estamos, a maior parte do material está sendo produzida, está sendo armazenada, a gente tem lançado uma coisinha ou outra só, né? Porque a hora que tiver todo montado, aí sim que a gente vai abrir. Tá Ok? dado o recado aqui, a casa sempre está aberta para você aqui, Guilherme. Agradeço Obrigado, foi um muito. grande prazer Obrigadão. te receber aqui.